Muito boa tarde, Júlia Karenina, como vai? Boa tarde, Silvano. Tudo bem? Tudo ótimo, tudo bem, graças a Deus. Bom ver você aqui, bom estar acompanhado por você aqui, por todo o teu conhecimento no nosso segmento. A gente já bateu a gente já teve várias conversas, né? Você já participou de vários eventos aqui com a gente já falou bastante sobre Scrum também, né? Isso. Vou falar um pouco, mas nada muito detalhado, não. Legal. Hoje Então, era tem justamente a porque ver com os desafios. exato, né? O tema aqui da tua palestra aqui são os desafios da gestão de operação em projetos de tecnologia e segurança, né? Eu olhei e falei Isso. assim, vai ter uma pitadinha de Scrum nesse bate-papo, né? Vai. Vai sim, Silvana. Ó, fantástico. Olha, você tem até as 13h25 para dar um show, tá? Então, Certo, quando estiver chegando mais ou menos esse horário, eu volto aqui à tela. Você vai continuar com a minha câmera, mas eu vou me deslocar. Mas o pessoal de casa vai estar vendo só você, tá certo. bom? Tá ok, Você vai Silvano. compartilhar alguma tela com a gente? Vou sim. Deixa eu já. Pode mandar bala aí que eu já verifico se ela está ok. Certo. Tá chegando aqui. Vê se tá Per- ok. Perfeito, entrou direitinho. Só deixa eu dar um recado antes de você começar a dar seu show. É, Você que está nos acompanhando, aí no seu YouTube, no canto inferior esquerdo, tem um QR Code. Esse QR Code, você mirar a câmera do seu celular, vai te levar para uma página de inscrição nesse evento. Essa inscrição vai poder te garantir participar dos sorteios, né, das premiações que a gente está fazendo aqui. Tem mais Kindle para quem estiver participando. Então, não perde tempo, vai lá, se inscreve para poder participar dessa premiação, legal? Julia, eu vou deixando você, tá certo? Eu vou estar aqui por perto, pedir uma coisa, você me chama, tá ok? tá ok, Silvano. E se quiser contribuir na parte do Scrum, fique à vontade. Eu sei que você curte bastante aí o tema e é algo muito bacana aí para a gente estar interagindo, tá bom? Muito Legal. obrigada aí. Valeu, Gente, tchau, boa tchau. tarde. Quero agradecer mais uma vez o convite, né? Faço parte do time Avantia, mas é um prazer imenso estar aqui com vocês, trocando um pouco de experiência, né? Falando um pouco aí desse universo tão interessante, tão desafiador, por isso que o tema está relacionado a isso, que é a área de gestão de operações, né? Com foco em projetos de tecnologia. Então, quando a gente fala aí projetos de tecnologia de segurança, a parte de segurança já está tudo envolvido, que a gente já conversou bastante aqui, né? A respeito de câmeras, sistemas de controle de acesso, de automação, de alarmes, mas quando a gente engloba a tecnologia, já está envolvido a parte de gestão proativa, de analítico de vídeos, analítico de áudio, fazendo parte desse processo e melhorando a tecnologia, né? As ferramentas e sim, plataformas integradoras. Então, o nicho que que eu atuo hoje, né, na Avantia, na parte de gestão de operações focado nessa tecnologia de segurança, mas a gestão de operações ela é muito abrangente, né? Ela vai desde o gestor de operações no foco em implementação desses projetos, até o gestor que atua na manutenção e no monitoramento. E até tem um link entre essas três frentes, por isso que o bate-papo do desafio está relacionado a todo esse nicho, né? Até porque o gestor de operações, a prática de operações, ela envolve desde o planejamento até a execução, o monitoramento e o acompanhamento, né, dos projetos, das obras, fazer a parte de gerenciamento de risco, análise de custo, recursos. Então, assim, eu costumo dizer que o gestor de operações, ele tem a especialidade na área dele de atuação, por exemplo, nesse caso de segurança, um gestor de operações da área de logística, a especialidade é logística, porém, acaba que a gente tem que ter uma visão e compreensão muito generalista de outras várias frentes. Então, a gente precisa ter uma base de aprendizado de estudo voltado também para gerenciamento de risco, qualidade, gestão de projetos, a parte financeira também. Então, a ideia hoje é falar desses desafios, porém, os desafios são muitos, né? O dia a dia da gente é bem tenso, né? Quem atua aí na área, eu sou engenheira eletrônica, então, assim, eu já atuei muitos anos da minha jornada em campo, né? Como a gente fala muito no dia a dia, no mundo na massa. Depois comecei a assumir algumas áreas de gestão, de liderança. Então, já estou nesse mercado de segurança há mais de 16 anos e com gerência de operações há mais de 10 anos.
Então, acaba que os desafios são imensos. Mas eu elenquei alguns desafios macros, tá? Vou detalhar alguns a nível de desafios, porém, o que eu queria trazer para vocês? A ideia não é estar falando só dos desafios, é trazer, sim, tem os desafios, mas o que é que a gente faz no dia a dia para conseguir minimizar, para conseguir reduzir, conseguir solucionar, né? Esse desafio, quando a gente puxa para o problema pode gerar uma oportunidade, o problema ele precisa ser resolvido. Então, é muito importante que a gente utilize metodologias, ferramentas para a gente conseguir evitar isso, superar. Então, a ideia é falar desses desafios, mas trazer algumas ferramentas, algumas metodologias que eu utilizo no dia a dia, que outros gestores que eu interajo bastante também utilizam, para a gente trazer aqui mais uma troca de experiência, tá? Então, assim, os desafios macros, né? É a parte de liderança. Acho que liderança é um desafio para todo e qualquer gestor, independente da área. A parte de implementação de processos. Eu gosto muito de falar de processos e trago muito isso nos meus bate-papos, nas apresentações, porque às vezes a gente associa, às vezes não, na maioria das vezes a gente associa processos a algo que vai engessar, algo que é muita documentação, é melhor já ir fazendo em vez de estar desenhando processo, elencando, e a ideia não é essa. O processo, a gente já evoluiu muito com relação a isso, então a ideia é trazer o processo para um lado positivo, que assim, ele tá para contribuir, ele tá para nos auxiliar. A gente ter qualidade, melhorar nossa qualidade do trabalho, desperdício do tempo, não ter tanto desperdício de tempo, questão de qualificação dos times, a gente conseguir reduzir custos. Então, a ideia é esse lado do processo como uma questão mais positiva, tá? Por isso eu gosto de sempre elencar isso na parte de desafios. A experiência positiva do cliente, né? O Customer Experience, que é muito falado no dia a dia, mas a gente manter o cliente satisfeito, né? E principalmente hoje em dia os clientes eles não querem só comprar um produto, um serviço, eles querem ter a experiência. E o gestor de operações ele precisa pensar nisso e proporcionar essa experiência para o cliente. E o último desafio elencado foi a parte de gerenciar os riscos, né? A gente precisa, como gestor de operações, é um desafio gerenciar os riscos. E principalmente um gestor que atua na área de segurança, né? Porque ele está interligado essa análise de riscos, mas a gente faz o gerenciamento a nível de projeto, né? Quando a gente está implantando, a gente está executando uma manutenção, a gente tem que mapear os riscos referentes a toda a etapa do projeto, como recurso, custo, né? Ferramental e por aí vai, mas também tem a gerência de riscos quando a gente fala de segurança. Então, a partir do momento que a gente está implantando um projeto de segurança, a gente está fazendo monitoramento remoto, fazendo a gestão de eventos daquele cliente, não é só instalar a câmera, configurar o analítico. A gente tem que fazer um estudo de cenário, a gente tem que sentar com o cliente, fazer uma análise de, se ele não tiver análise de risco, pronto, fazer um estudo com base nisso, e entender todo o cenário. Então, a gerência de risco também é muito importante nessa questão da gestão de operações, tá? E quando a gente fala de liderança especificamente, um dos maiores desafios, né, quando a gente abre essa competência, né, de liderança, tem muito a ver com pessoas. Foi muito bacana pela manhã até o Silvio, o Eduardo, nós falamos bastante da questão do propósito da Avante e está muito interligado ao que a gente traz aqui, né? Hoje em dia, não tem mais aquela questão de ter o líder, ter uma equipe abaixo e a equipe ser dirigido e isso ser suficiente, né? Precisa ter um trabalho colaborativo. Então, o time tem que estar atuando com a liderança, tem que ter engajamento, né? E tudo está interligado. Eu tenho que ter o engajamento das pessoas no meu projeto, na minha operação, para poder ter um resultado extremamente positivo, né? Comunicação, desafio gigante, né? Desafio que eu acho que todo mundo tem nesse dia a dia, né? A experiência prática eu trouxe como desafio, mas em que sentido, né? Porque eu escutava muito assim, para você ser um gestor, principalmente de operações nessa área de segurança, você precisa ter uma vivência prática para poder observar se seu time está atuando da forma correta, no sentido de estar mascarando alguma informação. E não é bem isso. O conceito, hoje, assim, o conceito é bem diferente. Na verdade, a ideia da vivência prática é você, junto com o seu time, trocar experiências, você ser mais uma força naquele time
para repassar toda a experiência de vivência prática, tá? Então, a ideia é essa com relação a você ter essa interação, de ter essa vivência também. Alta produtividade também é um desafio, porque a gente precisa produzir, né? Aquela questão do fazer mais com menos, mas também essa alta produtividade com foco em qualidade, tá? E um outro ponto aqui é a questão da condução dos projetos de forma ágil. É um desafio hoje para as lideranças, por isso que eu gosto muito de começar, eu falei com o Silvano sobre o Scrum, mas porque eu estou trazendo isso com foco em desafio e liderança. As metodologias ágeis, elas não iniciaram de agora, não é modinha. Na verdade, isso já existe há um bom tempo, né? Desde a Segunda Guerra, a partir da cultura Lean, que era foco em produção, né? Mas com essas melhorias ele trouxe o ágil. Então a gestão ágil ela engloba várias metodologias, várias ferramentas, frameworks que é relacionado ao quê? A agilidade não é rapidez, eu não preciso, não é para eu ter velocidade, né, nas minhas ações, na minha gerência de operações no time. Eu preciso me adaptar às mudanças, né? Eu preciso estar conseguir readaptar às incertezas. Principalmente assim, a gente teve um cenário recente de pandemia e que foi uma adversidade, foi uma situação que a gente teve que se adaptar. Então, é isso que o ágil traz, tá? Então, só para, assim, rapidamente, todo o nicho do ágil, ele traz o Scrum, ele como metodologia para gestão, Kanban, OKR. Eu não vou falar disso tudo detalhado, mas vou trazer só alguns insights, mas quem se interessar, no início tinha um QR Code e no final vai ter, eu tenho meu LinkedIn, o próprio Silvano também, é uma pessoa que gosta bastante do assunto, a gente pode estar interagindo. Mas na parte de gestão ágil, a gente tem as camadas de execução, estratégia, inovação e gestão, ou seja, todas as camadas conseguem atuar nessa parte do ágil e ajuda muito no nosso dia a dia, tá? Eu utilizo isso na prática e vejo o quanto isso faz bem para o gestor e para o time, para a empresa e para o cliente, ou seja, para todo o negócio. Então, é realmente algo que nos impulsiona muito nesse dia a dia. Então, na gestão ágil, o que é que eu consigo ter melhorar, né? Eu consigo ter, os objetivos são claros, eu consigo ter uma comunicação transparente, né? Eu consigo ter uma comunicação intensa. Então, lembra que o desafio era a comunicação. Então, com o ágil, a gente consegue se comunicar melhor por causa de uma ou duas metodologias utilizadas, que aí a gente vai falar um pouquinho mais à frente, mas eu tenho reuniões rápidas, objetivas de alinhamento, então eu consigo me antecipar ao risco ou tentar preveni-lo. Eu consigo, no ágil, ter uma tomada de decisão, o próprio time consegue ter, sem precisar estar envolvendo autogestão, a questão do comprometimento. Então, lembra que na liderança dos desafios era relacionado ao comprometimento e engajamento do time. E no ágil a gente consegue ter isso, porque o time está envolvido sempre, ele está nas decisões, ele tem autonomia. Então, isso faz com que as pessoas consigam evoluir mais no processo, na atividade em si, nas demandas de projeto que é passado. Então, a gestão ágil, como eu tinha comentado com vocês, vem do Lean, né? Eu gosto de trazer isso para dizer que não é modinha, não é nada novo, é coisa já antiga, pós-Segunda Guerra, e ele já trazia isso. Pós-guerra, a Toyota percebeu que tinha que melhorar a sua produção, né? Tinha que ter uma produção enxuta, porém com entrega ágil, e com isso eles perceberam que com essa metodologia de melhoria contínua e respeito pelas pessoas, o trabalho em equipe, eles perceberam que isso evoluiu muito no desperdício, nas vendas. Então, foi daí que surgiu o ágil. Então, eu gosto de trazer muito isso para poder tirar essa visão de que é coisa nova, coisa oba-oba, né, como se diz. E o ágil moderno, na verdade, tem vários manifestos, tá? Não trazer isso, não ia detalhar isso aqui, mas ele fala muito bem com foco em liderança. Quando a gente diz, torna as pessoas sensacionais, ele foca em entrega, foca em cliente, foca no negócio, né? Foca no custo, foca... Então, assim, ele engloba tudo e consegue ter essa melhoria contínua. Tá? Um outro ponto que a gente traz muito, eu acho que já ouviu falar muito na questão, o gestor resiliente, né? O gestor que consegue, mesmo diante de situações críticas, diante de projetos críticos, ele consegue se adaptar. Então, mas a gente tem uma nova frente que também fala muito do antifrágil, né? Que o gestor resiliente, ele
depois desse processo de caos, de mudança, ele volta ao estado inicial. Mas já o antifrágil, ele consegue, mesmo depois de toda essa situação de incerteza, de previsibilidade, de risco, ele consegue melhorar, ele cresce com isso. Então, até uma indicação para quem quisesse aprofundar no assunto. Tem um livro do Taleb. O Taleb, ele é um marco em incerteza, né? Tem esse livro que é da Antifrágil, e tem um outro que é o Cisne Negro, que é assim, para quem quer entender quem quer se aprofundar em gerenciamento de riscos, leia, porque o Cisne Negro ele traz muito isso, essa questão das incertezas, né? A probabilidade, ele foca muito nisso. Então, tem esse outro nicho voltado para a liderança, tá? E um outro ponto também voltado para a liderança é o Manage 3.0, gestão 3.0. Na verdade, ele tem muito a ver com aquelas tendências do Lean, né? De trabalho em equipe, de respeito, e ele teve uma evolução. Isso é muito bacana. Essa evolução foi com base em análise de trabalhos de gestões acompanhado nesse momento do ágil, né? Junto com o Lean. Então, tanto que o Manager 1.0, as decisões eram totalmente verticalizadas e era aquele ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, né? Mas no 2.0 já teve uma evolução, porque foi implementada algumas melhorias focadas em processos, né? A nível Six Sigma, gestão de qualidade. Mas ainda teve continua a verticalização, a parte de decisões só partirem a nível de gestão. E o 3.0, ele já quebra isso, né? Ele já traz uma valorização do time. Então, ele diz assim, que a decisão é do time. Então, ele traz muito essa questão do ágil. E aqui, só para elencar, são as diretrizes, né, do Manage 3.0, né? Ele fala muito em pessoas, empoderamento, energização do time, estruturação. Tá? Outro desafio que eu tinha pontuado no início, com relação à implementação de processos, né? Eu sempre tenho que falar disso, porque é algo que a gente tem uma visão de que está engessado, né? Processo é para engessar, é muito desenho, é muito documento, e no Ágil não tem isso. É tanto que um dos princípios do Ágil, ele fala pessoas mais do que processos. Ele não quer dizer que não é para existir processos, é para existir, mas os processos precisam ser enxutos, não é para ter tanta documentação. Então, a ideia é essa, e utilizar ferramentas, né? Então, o desafio realmente da implementação dos processos é a gente conseguir ter engajamento das pessoas, né? Ser prioridade, porque às vezes a gente está muito no apagar o incêndio e acaba não priorizando, mapear o processo. E na prática, se a gente conseguir trabalhar, se planejar, fazer esse mapeamento com antecedência, a gente vai parar de apagar incêndio, ou vai ser mínimo. O incêndio vai ser só urgência, e não dia a dia, rotina. Então, isso é muito bacana também, trazer por esse âmbito, esse desafio, né? A estruturação, realmente, assim, uma parte do processo que requer um pouquinho mais de tempo, é a parte de planejamento, mas pós-planejamento funciona bem. E a gestão da mudança, né? Então, as pessoas, às vezes, não querem passar por esse processo de mudança. Então, o ágil traz muito isso. A gente precisa se adaptar à mudança, principalmente nessa nossa área de gestão de operações no nível de segurança, de tecnologia de segurança, a tecnologia muda, processo de inovação. Então, a gente tem que se adaptar, né? Então, contribui muito para esse nosso processo aí de adaptação. Então, na parte da implementação de processos, para o plano de ação, né, para a gente conseguir minimizar esses desafios, eu elenquei alguns, um com foco em gestão de projetos e outros com gestão da qualidade, tá? Mas a nível de gestão de projetos, a gente pode utilizar a gestão de projetos tradicional, que a gente fala muito do PMI, que também é muito usado, não é que a metodologia ágil vai substituir tudo, ela pode trabalhar em paralelo. Até no meu dia a dia tem frentes que eu utilizo a gestão de projetos tradicionais, com os diagramas de Gantt, né, que a gente consegue fazer o mapeamento, ver os recursos, ver como é que está os marcos, seria um cronograma, mas de forma mais estruturada. E em outras frentes eu utilizo o ágil, porque requer pelo nível de celeridade, o ágil. Então, assim, a gente consegue mesclar também, tá? Essas frentes de gestão de projetos. E aqui, assim, das metodologias, eu trouxe
metodologias, eu trouxe essas duas, que é o que é muito utilizado no dia a dia. Eu, particularmente, sou fã, utilizo muito, por isso que no começo eu estava falando aí com o Silvano, já teve alguns programas do CT que eu conversei a respeito do assunto com mais profundidade, mas a utilização do Scrum e do Kanban, né? O Scrum, ele é muito bacana você estar utilizando no seu dia a dia como gestor, e ele ajuda muito no processo, porque você consegue ter celeridade, o time tem autonomia. Então, eu trouxe até essa imagem aqui, eu não sei se está, pode ser que não esteja tão nítida aí para vocês, mas ela fala dos papéis, das cerimônias, as reuniões. Então, assim, mas o Scrum é muita reunião, mas são reuniões objetivas e reuniões rápidas. Por quê? Porque ele foca em comunicação, e comunicação é um desafio grande. Então, a gente precisa se comunicar, mas não precisa se comunicar demandando muito tempo, perdendo tempo com outras, podendo atuar em outras necessidades. O foco é mais assim, vamos se comunicar para se prevenir, para se antecipar a alguma situação de risco que vai acontecer. Então, tem as reuniões diárias, tem as retrospectivas dos projetos, tem revisão. Então, assim, é uma indicação aí também de um ponto para desafio relacionado aos processos. O Kanban, ele tem a ver com a gestão à vista. Eu acho que todo gestor é importante para ele ter à vista todo o mapeamento do time, de toda a atuação. Então, hoje na gestão de operações, tem momentos que a gente atua com vários clientes simultâneos em implantações. E manutenção, vamos supor que a gente esteja atuando em manutenção de mais de 1.000 equipamentos. Então, é inviável você fazer isso sem uma gestão à vista. Então, com a vista, você consegue ter controle, você consegue evitar o desperdício, você consegue mapear os riscos. E a equipe também. Não tem, eu até brinquei uma das lives com o Silvano, até comentei com ele, com o Kanban Scrum, não tem aquele colaborador que a gente tem a percepção que está encostado, que não rende tanto. Todo mundo tem que render, todo mundo tem entrega. E nesse mapeamento de gestão à vista, a gente consegue fazer essas alocações de recursos também. Em outro ponto, o BPM, não é que é a parte de gestão de projetos em si, o BPM ele traz as ferramentas envolvidas, né? O Visage para fazer os desenhos, o Planner, o Trello, ou seja, a gente tem ferramentas free que podem ser utilizadas para fazer todo esse mapeamento de projetos e a nível de gestão à vista, tá? Com ele, a gente consegue ter uma maior transparência, que eu falei, todo mundo sabe o que está todo mundo fazendo, não tem mais aquela questão de, só meu líder sabe o que eu estou fazendo, não, o time todo sabe. Isso é muito importante porque as pessoas conseguem atuar de forma colaborativa, porque às vezes eu tô em um projeto em que requer menos envolvimento, eu posso auxiliar outra pessoa que esteja sobrecarregada. Então, até nessa situação, você consegue ter essa atuação colaborativa, tá? Mais agilidade, a entrega, né? Os resultados, redução de custos, porque a gente consegue ter uma equipe mais enxuta ou a equipe focando em novos projetos. Então, a gente consegue também dar celeridade. Tá? E outro ponto voltado para a gestão da qualidade, a gente consegue também, eu costumo dizer assim, que um gestor, ele precisa ter os dados, ele precisa ter métricas, porque assim, como é que a gente vai acompanhar nossos times, como é que a gente vai acompanhar o dia a dia, sem a gente ter os números mapeados, sem a gente ter os resultados, até para a gente focar no Kaizen, né, na melhoria contínua. Então, o OKR traz muito disso, né, que é a parte dos objetivos. O OKR, ele é inspirador. Então, a gente pode utilizar os OKRs para a parte mais do ágil, mas também tem a parte de indicadores com foco em manutenção. A ISO 9001 traz muita parte de qualidade, então focando em redução de custos. Tem um ponto aqui que é pouco falado, eu gosto muito de falar dele, que é o FEMEA. O FEMEA, ele é muito utilizado em manutenção, mas pode ser muito em gestão de risco. Eu faço todo o mapeamento do meu risco, atuando em causa, raiz e efeitos. E outras ferramentas aqui elencadas que a gente pode utilizar a nível de gestão, né? Um outro desafio linkado relacionado à experiência positiva do cliente. A gente precisa entregar com qualidade, o cliente precisa se apaixonar, se encantar pela marca. Então, aquilo que eu falei no começo, os clientes hoje eles não querem só produto, serviço, só comprar, eles querem experiência, eles querem saber, eles querem ter esse relacionamento, eles querem entender como é o dia a dia. Então, é um desafio também para a gestão de operações. Então, a nível de desafio, a gente precisa ter equipe qualificada,
a gente precisa ter a confiança do cliente ou conquistar, né, no caso. Um ponto que eu acrescentei foi fornecedores e logística. Por quê? Porque o cenário da gente hoje está bastante crítico nesse sentido. A gente consegue ter uma equipe qualificada, a gente consegue estar o mapeamento do processo todo elencado, porém a gente tem um risco relacionado ao prazo, porque a entrega dos equipamentos, a parte de logística teve alguma situação de empecilho. Então, é importante a gente mapear isso também a nível de desafio, tá? Então, como dicas nessa parte do CX, na verdade, é a gente conseguir trazer tecnologia também para esse processo, né? Personalizando o atendimento, utilizando ferramentas, podem nem ser ferramentas pagas, por exemplo, o próprio WhatsApp hoje ele já é uma ferramenta que traz uma experiência positiva a nível de atendimento, o cliente não bota, já consegue abrir um chamado, pelo menos um start, para dizer, estou com um problema, estou com uma situação, então é bacana a gente trazer a tecnologia também para isso, né? E ter mais próximo do cliente, essa questão do relacionamento. Então, o gestor de operações, ele precisa também ter esse mapeamento, né? Dar o apoio à área que vai atuar na parte de gestão do relacionamento. E o outro ponto, né, que eu quero trazer para vocês é a questão dos desafios relacionados ao gerenciamento dos riscos, né? Então, a gente escuta muito fazer mais com menos, acaba que a gente, para otimizar, está muito no apagar incêndio e isso não é bacana. Então, a gente precisa utilizar ferramentas, métodos para poder conseguir, né, reduzir custo, fazer mais com menos, fazer uma análise de risco e otimizar isso aí. Então, eu trouxe esses desafios voltados mais tanto para a parte de operações como para a parte de segurança. Uma segurança voltada, como eu comentei com vocês no começo, para o que a gente atua no nosso dia a dia, a nível de tecnologia de segurança, mas também voltado para riscos relacionados ao dia a dia, né? O financeiro, de segurança do trabalho, né? Questão do gestor de operações, ele tem que estar antenado nisso, questão de acidentes, de trabalho, ele precisa dar esse apoio à área de segurança do trabalho. Então, essa parte de desafios de gerenciamento de riscos também são enormes, né? Assim, é uma gama de desafios que a gente tem no nosso dia a dia. Aqui só foi para elencar mesmo assim, a situação da análise de risco, mas assim, de gerenciamento em si, né? Que a gente precisa fazer a identificação, análise, fazer o planejamento. Então, isso está muito elencado, não só a gestão de projetos, como também a parte de segurança em si, quando a gente vai fazer a implantação de sistemas de segurança no cliente. E eu trouxe aqui só, já deu uma acelerada, segundo eu estou vendo a hora aqui, realmente está, mas já está finalizando, a questão do mundo VUCA, né? O mundo VUCA, ele traz muito essa questão que até o Fernando falou aí antes, da transformação digital, a transformação ágil. Então, assim, o mundo VUCA, ele traz isso, a volatilidade, a incerteza, a ambiguidade e complexidade. Então, a gente precisa, nesse desafio, se adaptar ao mundo VUCA, né? Então, nessa adaptação, traz muito ágil. Então, eu gosto muito de trazer isso para vocês entenderem que a gente consegue otimizar nosso dia a dia, reduzir custo, reduzir esforços nessa atuação, focada também em gerenciamento de riscos, tá? E na parte de segurança, né, a gente, para minimizar o que a gente faz muito no nosso dia a dia lá na Avante, a parte de implementar tecnologias, fazer um mapeamento em conjunto com o cliente, os projetos colaborativos na quatro mãos, análise de SWOT, quando vamos, e não é só implantar uma câmera e uma analítica, a gente faz análise de SWOT para identificar as forças, fraquezas, oportunidades relacionadas ao projeto que a gente está atuando. Então, tudo isso está envolvido nessa parte de gerenciamento de riscos. E, para finalizar, aí, Silvana, estou no tempinho. Para finalizar, gente, tá o QR Code, tá com o meu LinkedIn. Quem quiser conversar sobre o assunto, mandar mensagem, fique à vontade. Eu gosto muito. É um assunto que me empolga muito esse dia a dia. E também da parte técnica, se quiser conversar a respeito de alguns desafios aí do dia a dia voltado para o técnico, também estou à disposição. Mas, para finalizar, eu queria só elencar para vocês, comece onde você está, use o que tem e faça o que pode. Então, não precisa ter a melhor ferramenta, o melhor sistema, né? Comece do jeito que você vê que é possível para o seu dia a dia. O Kaizen, melhoria contínua, né? Eu falo muito em aprendizagem, estudar sempre, se aperfeiçoar, utilizar inovação e tecnologia, e não adivinhe, não, pare de apagar incêndio. É basicamente isso, gente. Silvano.
Fantástico, fantástico. É sempre um prazer enorme te ouvir falar, não só pela sua simpatia, mas pelo conhecimento. E só pegando um gancho aí no Kaizen, né, que é a questão da melhoria contínua, a gente nunca pode parar de estudar. O mundo VUCA recentemente ganhou um update, né? Agora virou mundo Bunny também, né? Isso, Ou seja, cada hora a gente vai encontrando novas formas, né? Que o Bunny ele vem de o mundo novo, né? Ele é ansioso, não linear e incompreensível, né? isso. É, é muito louco e assim, e frágil, né? Então parece que coisa para quem está olhando de fora, dá uma impressão até que a ideia é que a gente vai ficando cada vez mais fraco, cada vez mais sensível, né? Mas na verdade não, né? É a gente prestar atenção cada vez mais nas coisas mais simples e mais que não estão tão ali, né, na cara, para poder Isso. ter uma melhoria, né, Carinha? O Taleb, ele fala muito bem disso, né, no Cisne Negro. Ele fala assim, do incerto, imprevisível. Às vezes a gente não imagina que aquela situação tão simples é algo imprevisível. Então a gente trata muito isso e pensa no quê? Nas vulnerabilidades. Ele foca muito nisso no dia a dia. Então o antifrágil, ele traz isso. Ele traz ensinamentos para a gente conseguir superar isso, mas nesse processo de modificação. Então, é bacana esse gancho, Silvana. E isso é Fantástico. bom no dia a dia. Digo isso porque, assim, eu vim falar isso para vocês porque é algo que eu utilizo no meu dia a dia. As metodologias, tudo que eu mostrei aqui. Então, nos faz bem. A gente consegue ter tempo para ter qualidade, entrega boa, funciona bem. Fantástico. Júlia, como sempre, uma gratidão eterna por o compartilhamento de informação. Muito obrigado, parabéns pela Avantia, por mais Security Talks Day aqui. E a gente vai agora rapidinho entrar para ver aí dois patrocinadores aqui do evento e já volta na sequência com o Vasconcelos, Carlos Vasconcelos, no nosso bate-papo. Júlia, obrigado, viu? Muito E até obrigada breve. também, Silvana. Obrigada, gente. Tchauzinho.